Meus irmãos e meus amigos, é um prazer para nós podermos apresentar-lhes mais este vídeo. Durante a nossa estadia em Israel, tivemos o privilégio de visitar Cafarnaum e queremos tomar um pouco do vosso tempo para fazer uma ligeira apresentação, uma narrativa a respeito daquilo que vimos e ouvimos ali naquela localidade. O nome Cafarnaum muito provavelmente significa aldeia de Naum. Cafarnaum está localizada ao noroeste do Mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali. Cafarnaum ficava bem perto de Betsaida e Corazim. Mateus capítulo 4, versículos 13 a 16, nós encontramos esta referência bíblica. Bem próximo dali passava a importante Via Maris, que quer dizer Estrada do Mar, que ligava o Egito, a Síria e ao Líbano, e que passava também por Cesareia Marítima. Cafarnaum está situada a 9,5 km ao norte de Tiberíades, a 4 km da nascente do Rio Jordão, na margem noroeste do Mar da Galileia. Durante algumas escavações que foram feitas desde 1968, descobriram casas que remontam ao século I a.C., assim como outras estruturas. Entre elas, encontra-se uma igreja cristã ortogonal, contendo um batistério do século V, e uma casa que os arqueólogos acreditam ter sido a casa de Pedro, que fica exatamente embaixo da igreja ortogonal. Segundo o relato bíblico, o fato de em Cafarnaum existir uma alfândega, Mateus 9, versículo 9, e uma guarnição romana, sugere que se tratava de uma cidade fronteiriça entre os estados de Filipe e Herodes Antipas. Nós lemos essa referência em Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 13. Logo no início do ministério de Cristo, com a transformação de água em vinho em Caná da Galileia, Jesus partiu de Nazaré para Cafarnaum. Nessa cidade aconteceu a parte mais importante da vida e do ministério de Jesus Cristo, servindo de base ao seu trabalho ali naquela região. A localização de Cafarnaum era estratégica para a atuação terrena do ministério do Senhor. A cidade oferecia fácil acesso à maioria das aldeias da região da Galileia, tanto por terra como por mar. A identificação de Jesus com esta cidade ficava evidente quando o evangelista Mateus diz que Cafarnaum era a cidade de Cristo, que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Foi exatamente nas vizinhanças de Cafarnaum que Jesus encontrou e chamou os seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Eles deixaram suas profissões como pescadores para se tornarem pescadores de homem ao lado de Cristo no seu ministério. Mateus 4, 18 a 22. O apóstolo Mateus também era um publicano que trabalhava em Cafarnaum, na alfândega daquele lugar. Em Cafarnaum, Jesus realizou muitos de seus milagres. Ali o mestre curou o servo do centurião, a sogra de Pedro, o paralítico que foi levado pelos 4 homens, o filho de um nobre, libertou o endemoniado. Jesus também ensinou na sinagoga de Cafarnaum, e naquela cidade ele pronunciou muitos de seus importantes discursos
como aquele em que ele afirmou ser o pão da vida, João 6, 24 ao 25. Foi muito grande a nossa emoção olharmos ao redor daquele lugar, da sinagoga, exatamente esta imagem que estão mostrando para vocês a nossa retaguarda, saber que Jesus pregou ali, naquele lugar. Em algum daquele lugar da sinagoga, Jesus se pôs de pé para pregar os seus sermões àquela gente. Apesar dos habitantes de Cafarnaum terem presenciado grandes milagres de Jesus e terem escutado diretamente dos lábios do Filho de Deus as boas novas da salvação, a maioria deles permaneceu impenitentes. Eles não deram crédito à pregação da graça de Deus. Por isso, Cafarnaum foi condenada por Jesus devido à sua falta de fé. E escutou dele a predição acerca da sua total ruína. Mateus 11, 23 ao 24. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Essa profecia se cumpriu literalmente. Com o passar do tempo, a importante cidade entrou em declínio, tornando-se desabitada exatamente depois do século V depois de Cristo. Esta é a linda história do ministério de Cristo em Cafarnaum e as consequências que a cidade sofreu pela sua negligência em obedecer às palavras de Cristo. E eu vos convido agora para olharmos algumas imagens que fizemos durante o tempo que estivemos ali em Cafarnaum. Muito obrigado.